É muito interessante que quando nós começamos a caminhada cristã e ter conhecimento de Deus, aquilo que é imprimido em nosso ser, como princípio moral, legal, uma consciência daquilo que deve ser feito de maneira justa, fica tão depurado, tão presente, ao ponto da gente ter consciência de que nós não podemos mais correr atrás da injustiça e sempre usar o peso justo, porque é um princípio. A retidão ela estabelece uma característica daquele que serve a Deus, diferenciado no mundo em que jaz no pecado e que tem como Deus a própria riqueza, o dinheiro, o mamon e o ganho das oportunidades, tirar proveito em tudo, enquanto nós não, na nossa retidão a gente aprende a confiar no cuidado, na providência de Deus. Nós temos vários exemplos de homens que foram retos diante de Deus. Jó, o próprio Noé, ele teve um padrão de vida diante de Deus assim que ele achou graça, porque a Bíblia fala que Noé andava com Deus. Olha que coisa linda. Noé andava com Deus, ele andava pela fé. Ele cria que Deus estava presente na sua vida, fazia parte da sua vida. E como cristãos, como servos de Deus, nós temos uma jornada de fé marcada por escolha e desafios, e somos conclamados por Jesus sempre a refletir aquilo que vamos fazer, e a ponto de Jesus dizer: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, nós fazemos a escolha, a jornada ela tem que ser contrária ao mundo, o caminho de retidão, de santidade, de depender de Deus, tem que ser prioridade, porque é na contramão do mundo. Aquele que se humilha será exaltado, os mansos herdarão a terra, os que choram serão consolados. É interessante como que é outra realidade. O próprio Jesus, ele é um modelo para nós. Nós devemos sempre lembrar que Cristo ele deixou-nos exemplo para seguirmos a sua pisada, conforme está lá em 1 Pedro 2,21. Isso implica em imitar o caminho deles, seguir os passos deles. E a pergunta é sempre essa para nós: em seus passos, em nossos passos, o que faria Jesus? O caminho do cristão, daquele que serve a Deus, ele deve ser trilhado com a consciência de que cada passo deve estar em conformidade com o modelo deixado por Cristo, dentro de uma orientação da palavra. E ele nos deixou uma ajuda, um paráclito, um ajudador, um que pega a ponta do outro lado para nos ajudar a carregar na caminhada, que nos convence daquilo que é pecado, justiça e juízo, nos faz lembrar realmente daquilo que deve fazer parte desse novo dia que foi aberto para a nossa vida, esse novo ano, refletindo claramente que somos a luz do mundo, segundo a própria palavra de Jesus. E quando vemos a definição da palavra retidão, daquilo que é um caminho excelente em direção a Deus, nós podemos perceber que ela está ligada a um alinhamento, a uma conformidade, considerada de uma forma plena, justa e aceitável moralmente. Tanto na sua origem, na etimologia da palavra, como vamos para a teologia, nós percebemos o correto, o justo, aquilo que pode ser repetido, imitado, aquilo que traz honestidade, integridade, aquilo que, independentemente das circunstâncias, pode ser feito. No Antigo Testamento nós temos a retidão frequentemente associada à conformidade com aquilo que Deus estabeleceu como lei, refletindo o caráter do próprio Deus. E é um caminho que leva ao alinhamento com Deus e a palavra dele. Lá no Velho Testamento e no Novo nós temos agora de uma maneira muito especial Paulo mostrando que nós devemos estar sempre num contexto de justiça diante de Deus, porque nos foi imputado por meio da fé uma justiça que foi encontrada em Cristo, porque ele cumpriu aquilo que deveria ser nosso. Ele morreu por nós. Isso significa que através da fé em Jesus nossos pecados são perdoados, nós somos considerados justos, declarados justos, refletindo claramente o caráter dele dentro de uma caminhada de retidão, não apenas externa, mas também interna, que afeta pensamentos, atitudes e ações. Nós não temos conflitos mais, nós não temos aquele choque de valores em nós, porque nós somos já dirigidos
para todas as boas obras que Deus de antemão preparou para nós. E a pergunta é, nessa jornada que você tem empreendido, você tem realmente refletido um princípio de justiça na sua vida junto ao seu ambiente familiar, trabalho, em todas as suas ambições? Quando paramos para pensar em Noé, nós percebemos que a sociedade na época estava mergulhada na corrupção, nas inclinações, nas suas paixões. O coração estava continuamente mal, a violência, tudo estava espalhado, a tal ponto que desagradou a Deus o ter criado o homem, porque havia muita injustiça, uma condição caótica. E Deus olhava para essas coisas todas. É interessante, temos que ver um Deus que cremos, que vê a situação e o modo como vivemos e como nós estamos levando e dirigindo nossos passos. Terra corrompida, as criaturas pervertidas, o caminho de um profundo sofrimento, porque toda desobediência traz pecado, ainda que as pessoas achem que o prazer vai trazer satisfação. Então Deus toma a decisão de dilúvio para purificar a terra de uma perversidade. Mas Noé ele é destacado, ele é percebido pela sua obediência, pelo seu princípio de justiça, porque ele caminhava, ele andava com Deus. E aqui Noé é apresentado como aquele perfeito, íntegro, completo. Aquilo mesmo que foi dito a Jó, um homem íntegro, justo, que desviava-se do mal, uma moralidade, uma ética que poderia ser imitada. Mas embora Noé ele tivesse na sua natureza, como todos, o pecado, mas ele propunha no coração andar na presença de Deus, porque Noé possuía um coração de pecador, mas não se deixava dominar pelo pecado. Ele é perfeito num sentido absoluto. Ele não era perfeito num sentido absoluto, mas ele era íntegro e justo comparado aos padrões da época, e Deus via essa realidade. É onde você está, você tem que ser melhor moralmente, espiritualmente, legalmente. No discernimento, você tem que ser uma pessoa mais sábia. Você não pode estar nivelada por baixo. O princípio de retidão é isso. Noé é homem justo. A justiça, no caso de Noé, significa viver de acordo com aquilo que é um padrão de Deus. Implica em manter uma relação correta no seu ambiente com aqueles que fazem parte da sua vida, da sua realidade, contrastando com aquilo que o mundo abraça. E ele é um homem íntegro, completude, sinceridade, transparente, ausência de duplicidade e hipocrisia, consistente em caminhar em direção aos planos e o propósito de Deus. Circunstâncias externas não mudavam o caminho de Noé, ele era sem desvio, ele olhava, ele era um homem que andava com Deus. Andar com Deus vai além de uma simples observação e passos, mas trata-se de um relacionamento profundo, dinâmico, que Deus confere a esse que andam com ele a sua intimidade, seus segredos. Essa pessoa aprende a vontade de Deus, recebe sabedoria, reflete no seu próprio caráter, em cada área da sua vida. Como você se descreveria quando você observa Jó, Noé e o próprio exemplo de Jesus nessa sociedade que você vive? Você está acima, seu nível, ou você está se nivelando por baixo? Num tempo em que a perversidade cresce, o mínimo que nós devemos fazer é imitar aqueles que deixaram o exemplo, legado para nós. Nós somos convocados por Deus à mudança, a corações contritos, não manchados pelo pecado nem pela sociedade que impõe seus valores, uma cultura líquida, uma moral que flutua também. Precisamos ser agentes de mudança, de transformação, devemos nos distanciar dos caminhos corruptos, mantermos fiéis à palavra de Deus, abrindo o nosso coração e a prática da leitura e do estudo. Você tem feito isso? Manter-se firme, sem desvio, não inclinar para o pecado, escolhas éticas, perseverança na transparência, refletindo a sua honestidade, preservando a integridade diante de situações adversas que exigem que talvez você quebre alguns valores, mas você não quer, você persiste na jornada de santidade, você se corrige prontamente
quando percebe que está resvalando os seus pés, porque o caminho da retidão envolve contínuos ajustes, perdão, novos começos, e por meio desses princípios nós podemos reafirmar nosso compromisso, nossos valores com Deus, influenciando positivamente o mundo que nos cerca e que observa em nós e nega a existência de Deus, mas através das obras, das boas obras que eles veem em nós, eles percebem como sal e luz do mundo. E neles mesmos renovam a esperança, uma verdade de ter um encontro com aquilo que eles questionam a não existência. Porque nós vivemos uma fé, vivemos um Deus que que mora em nós. Esse é o desafio que temos da igreja. O reino de Deus, ele não inclui corrupção, corrosão. O reino de Deus ali, se você ajunta, ali não entra ladrão, nem ferrugem. Finalizando, testemunhando neste mundo, nós estamos levando o exemplo de Cristo, que suportou a cruz, desprezou a vergonha, a afronta, mas com alegria estava diante daquilo que ele deveria cumprir. Não desanimou, mas perseverou. A retidão, ela gera perseverança. E vamos perceber que a disciplina de Deus para nós é uma demonstração de amor, porque ele nos orienta com a sua repreensão, com a sua disciplina, e vamos entender que, apesar de dolorosa, ela vai produzir um fruto pacífico de justiça em nosso coração. É preciso renovarmos a nossa força, a nossa caminhada, nos motivarmos, removermos obstáculos que têm impedido o crescimento espiritual, moral e legal da nossa vida, o discernimento para estar com quem estamos e conviver com quem convivemos, visto que não pode mudar mais. Existe um grupo, um espaço que ele faz parte da sua história, e para mudar você teria que dar uma guinada e às vezes até quebrando aquilo que é da vontade de Deus. A Bíblia, a palavra de Deus, ilumina nosso caminho, nos dá luz para que a gente possa seguir. Nós não vamos então tropeçar. Por quê? Porque nós não estaremos indo pelo caminho do engano, porque a própria palavra de Deus, ela é luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. É importante vivermos de acordo com as Escrituras, reconhecendo o nosso caminho. Quando conhecemos o caminho, porque Deus nos deu a revelação, a capacidade. Quando reconhecemos, é uma disposição de refletir aquele caminho por onde estamos andando nele. Nós devemos estar alinhando a vontade de Deus, a nossa vontade, e tudo para a glória dele, num princípio de retidão, transparência, coerência, e tudo para a glória dele.